Eu criei exatamente 34 vídeos neste canal, abordando algumas empresas e marcas de diferentes áreas de negócios. E ainda não fiz nenhum vídeo sobre a Volkswagen. Decidi que seria um ótimo ponto de partida falar sobre essa marca tão conhecida, considerando que são um dos maiores e mais controversos fabricantes de carros do mundo. Então fique comigo e veja essa história fascinante até o fim. Mas antes de continuar, dê uma olhada nesta oportunidade incrível. A inteligência artificial está revolucionando o mundo em todos os aspectos possíveis. E algumas pessoas acreditam que esse possa ser o fim da nossa existência. Da mesma forma que no passado, muitas pessoas pensaram que a revolução industrial seria o fim do trabalho humano. Por outro lado, há pessoas que acreditam que a inteligência artificial veio para ajudar o homem a fazer o trabalho que antes não era possível. Já pensou o William Bonner falando em vários idiomas? A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você. A partir de hoje, en los intervalos de la programación, Globo va a compartir contigo, starting from today, in the program intervals, Globo is going to share with you. A partire da oggi, negli intervalli della programmazione, Globo condividerà con te. Criar o seu próprio clone? Welcome to another thrilling episode of Mastering Time Series Forecasting with Ritvic Math. O mais interessante de tudo isso é que poucas pessoas no Brasil sequer sabem da existência destas ferramentas e como utilizarem para fazer dinheiro. Tenha acesso agora a mais de 50 aulas que irão te ensinar a trabalhar com essas ferramentas e colocar muito dinheiro no seu bolso. Clique no link agora que deixei para você no primeiro comentário fixado. Em 2016, eles venderam 10,3 milhões de veículos, ligeiramente mais do que a Toyota, tornando-se o maior fabricante do mundo em termos de vendas. Em 2022, continuam a liderar as vendas com quase 300 bilhões de dólares em receitas anuais, tornando-se não apenas a empresa de vendas mais alta na Alemanha, onde estão sediados, mas também a 15ª maior empresa do mundo, de acordo com a Fortune. É importante ressaltar que essas vendas não se limitam apenas para os carros da marca Volkswagen, pois a Volkswagen é proprietária de várias outras marcas, como Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche. A Porsche foi adquirida de forma incomum em 2012, após uma aquisição fracassada. A Volkswagen, uma empresa com mais de 80 anos de história, enfrentou críticas ao longo do tempo, incluindo escândalos de suborno e recalls de produtos. No entanto, neste vídeo, pretendo explorar alguns dos aspectos mais incomuns e preocupantes que considero particularmente interessantes. Começarei abordando a origem da empresa na era nazista. A Volkswagen foi fundada na Alemanha em 1930, sob o governo controlado por Adolf Hitler e o Partido Nazista. Na época, os automóveis na Alemanha eram considerados itens de luxo, fora do alcance da maioria da população. Hitler queria produzir um carro mais acessível para o povo alemão, acreditando que isso traria crescimento e felicidade para o país. Com essa visão, ele recrutou o respeitado engenheiro automotivo Ferdinand Porsche para projetar o carro. Uma grande fábrica foi construída para produzi-lo, e assim foi fundada a empresa que mais tarde se tornou conhecida como Volkswagen, que significa carro do povo em alemão. No entanto, devido ao início da Segunda Guerra Mundial, a produção foi deslocada para o esforço de guerra, com a fábrica exclusivamente dedicada à fabricação de veículos e equipamentos para os militares alemães. Infelizmente, essa fábrica testemunhou acontecimentos terríveis, incluindo o uso de trabalhadores essencialmente como escravos, muitos dos quais eram prisioneiros soviéticos ou judeus trazidos de campos de concentração. Havia até instalações de berçário que separavam os recém-nascidos de suas mães e negligenciavam esses bebês. Esses foram os primeiros dias da Volkswagen, uma história pesada e triste que a empresa é plenamente reconhecida. Em 1980, a Volkswagen iniciou um projeto monumental ao encomendar um livro de 1000 páginas que documentava minuciosamente tudo o que ocorreu em sua fábrica durante aquela década. Uma década após,
O livro foi lançado, acompanhado por um fundo de 12 milhões de dólares destinado a compensar os aproximados 1 a 2 mil trabalhadores sobreviventes que foram forçados a trabalhar como escravos na fábrica até o final da guerra. A fábrica, alvo de intensos bombardeios das forças aliadas, foi restaurada por elas após o conflito. Sob controle britânico, a fábrica foi reconstruída e, em poucos anos, desempenhou um papel crucial na revitalização da indústria automobilística alemã. Em 1949, a maioria dos carros de passageiros do país era produzida pela Volkswagen. Posteriormente, o controle da empresa foi transferido para o governo da Alemanha Ocidental, que 21 anos mais tarde vendeu 60% das ações da empresa ao público, encerrando efetivamente qualquer controle governamental. Apesar das transformações positivas implementadas na Volkswagen, a empresa ainda enfrentava uma reputação desfavorável em 1950, quando começou a comercializar carros nos Estados Unidos. Poucas pessoas mostravam interesse, em grande parte devido à associação anterior com o nazismo. Contudo, conseguiram conquistar mercados em diversos países, em grande parte graças a uma campanha publicitária iniciada no final da década de 1950, que conseguiu reverter percepções negativas para positivas. Em 1960, emergiu um movimento de contracultura que desafiava os padrões estabelecidos. A Volkswagen se destacou entre os fabricantes de automóveis, especialmente com o ônibus Volkswagen, popularizado entre os hippies e aqueles que buscavam se distanciar da norma ou protestar contra o establishment. Simultaneamente, o Fusca conquistou o título de carro mais vendido do mundo em 1972, ultrapassando o recorde estabelecido pelo modelo T da Ford na década de 1920, com mais de 15 milhões de unidades vendidas globalmente ao longo dos anos. Apesar do rápido declínio de popularidade do Fusca, a Volkswagen revitalizou sua linha ao introduzir modelos mais tradicionais e esportivos, como o Golf em 1974. Embora a Volkswagen continuasse a vender um grande volume de carros na década de 90, enfrentava dificuldades em obter lucros substanciais com essas vendas, resultando em medidas de redução de despesas. Além disso, a empresa se viu envolvida em um escândalo de espionagem, tentando ocultar Ignacio López e sua equipe da General Motors. López, reconhecido na indústria automotiva por suas habilidades de negociação com fornecedores, tornou-se alvo da Volkswagen, que buscava mantê-lo afastado da concorrência. A General Motors alegou que López havia subtraído documentos confidenciais e os transferiu para a Volkswagen, essencialmente vazando informações sensíveis da empresa para um concorrente. Estamos falando de uma quantidade significativa de segredos corporativos, incluindo 20 caixas de documentos contendo dados sobre os custos do fornecedor de um novo carro em que estavam trabalhando, além de planos para uma nova fábrica. Em resposta, a General Motors processou a Volkswagen, desencadeando uma rivalidade entre duas das maiores montadoras do mundo. A disputa chegou ao fim em 1997, quando a Volkswagen concordou em pagar 100 milhões de dólares à GM, marcando um dos maiores acordos já alcançados em um caso de espionagem empresarial. Importante ressaltar que a Volkswagen nunca admitiu irregularidades, mas a situação era, no mínimo, complexa. No ano seguinte, a Volkswagen passou por uma revitalização notável ao adquirir marcas de carros de luxo e introduzir nos Estados Unidos o icônico New Beetle. Essa estratégia contribuiu para um aumento de 2,5% em sua participação de mercado. Vale destacar que o Beetle continuou sendo produzido em algum lugar do mundo até 2019, quando foi descontinuado em favor da fabricação de veículos elétricos, principalmente SUVs e crossovers. Agora, encerrando nossa jornada pelos momentos marcantes da Volkswagen, é imperativo abordar o infame escândalo de emissões, também conhecido como Dieselgate,
ou menos comumente, diesel enganar. Em 2014, um estudo na Universidade da Virgínia Ocidental revelou que os carros a diesel fabricados pela Volkswagen emitiam substancialmente mais poluentes na estrada do que nos testes de emissões convencionais. Esta discrepância levanta preocupações significativas, pois os veículos passavam nos testes, mas poluíam o ar em níveis muito superiores dos permitidos. Descobriu-se que a Volkswagen estava deliberadamente enganando esses testes, instalando dispositivos nos veículos capazes de detectar quando estavam sendo testados, ativando um modo de baixa potência temporário. Após os testes, o veículo retornava ao modo normal, emitindo poluentes acima dos limites permitidos. A confissão veio à tona em 2015, quando a Volkswagen admitiu ter instalado esses dispositivos em 11 milhões de veículos a diesel em todo o mundo, 500 mil dos quais foram vendidos nos Estados Unidos. Ao longo de 6 anos, essa prática foi aplicada em muitos dos modelos populares, incluindo o Beetle, o Golf, o Jetta e até o Audi A3. Em 2017, a Volkswagen se declarou culpada de acusações criminais nos Estados Unidos, concordando em pagar 4,3 bilhões de dólares em multas e penalidades, somando-se 14,7 bilhões de dólares pagos para resolver ações civis movidas pelos compradores dos veículos afetados. O impacto financeiro foi colossal, totalizando quase 35 bilhões de dólares em taxas e assentamentos relacionados ao escândalo. Essa série de eventos tornou-se um dos capítulos mais caros na história corporativa, com repercussões que incluíram a queda das ações, a renúncia do CEO, condenações criminais e a suspensão da fabricação de veículos a diesel nos Estados Unidos. Eu reconheço que isso pode parecer muito desfavorável, mas mesmo diante da gravidade da situação, dos impactos financeiros e da evidente publicidade negativa gerada, não afirmaria que o Dieselgate foi o único fator prejudicial para a empresa. Se voltarmos ao início do vídeo, lembraremos que durante todo o tumulto do escândalo, a Volkswagen manteve o título de maior montadora do mundo e continuou a aumentar suas vendas. Quando analisamos isso mais amplamente, é intrigante como uma empresa com tantos aspectos preocupantes ao longo de sua história pode persistir e até liderar sua indústria. Não tenho certeza se isso é inquietante ou motivador de uma forma peculiar. Talvez dependa da perspectiva. A Volkswagen certamente possui uma narrativa única e é difícil imaginar que o mundo testemunhará outra empresa como ela. Deixe-me saber nos comentários se concorda que esta foi uma escolha interessante para a primeira montadora abordada neste canal. Há muitas histórias fascinantes para explorar no futuro, cada uma com diferentes facetas, mas a Volkswagen parece ter uma maneira única de se destacar, seja para o bem ou para o mal. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão abrangente, destacando ambos os lados dessa narrativa complexa. Além disso, gostaria de ouvir suas opiniões sobre os veículos da Volkswagen. Se você possui um veículo da marca, qual é a sua opinião? Você é um cliente fiel ou prefere evitar? Compartilhe seus pensamentos sobre a Volkswagen nos comentários. Estou ansioso para ouvir o que você tem a dizer. E se você quer construir o seu negócio de sucesso aqui no YouTube, no conforto de sua casa, deixei um treinamento gratuito para você se inscrever. O link está no primeiro comentário fixado. Aproveite também para ver esses 2 vídeos que está aparecendo em sua tela. Foi muito bom ter você aqui e te espero no próximo vídeo.